Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 146º dia de devocional. Hoje eu quero ler com vocês o texto de Lucas, capítulo de número 13, versículo 10 em diante. Diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Hipócritas! Acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Sabe, aqui nesse texto Jesus vai falar sobre os religiosos e sobre a nossa mania de, com o tempo, criar ídolos, criar métodos, criar paradigmas, criar, diretrizes, criar leis, criar gestos, criar palavras, criar tudo aquilo que é exterior. Eu vou citar alguns exemplos do que eu já experimentei, por exemplo, de coisas nesse sentido. E, por exemplo, uma vez uma pessoa comprou um carro. E naquela época, isso já deve fazer uns 15 anos atrás, a gente tinha um costume na igreja de sempre ungir com óleo. O que tem seus ponderamentos bíblicos ali. Tem debate, mas não é isso que eu quero dizer. Mas de fato a gente tinha unção com óleo, que é algo bíblico. Ungir com óleo, né? Consagrar com óleo. E aí eu me lembro que, na ocasião, a pessoa veio e falou: Você pode orar pelo meu carro e abençoar o meu carro? E a gente foi lá orar pelo carro e abençoar a vida do irmão. E aí ele disse: Você não vai usar o óleo? Eu disse: Olha, a gente pode ungir depois se você quiser, mas o óleo não é necessário. O importante é a oração e a fé na oração. A gente orou pelo carro, mas depois ele ainda foi lá de novo e queria o óleo. Teve uma outra ocasião em que a pessoa, ela queria, não era sobre o carro, mas era também sobre oração e consagração. E a pessoa queria o óleo. Mas nesse aí foi até pior, porque não tinha o mesmo óleo. Era um óleo com cheiro diferente. E aí a oração não foi a mesma porque o cheiro do óleo era diferente. Ou porque o óleo era diferente. E aí a gente vai indo além. Nas metodologias de culto, nas denominações, que são as certas, no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de fazer a barba, no jeito de pentear o cabelo, no jeito de adorar, no jeito de louvar, no jeito de dirigir um culto, no jeito que a parede tem que ser pintada,
no jeito que... Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Nós vamos criando todo um sistema mais santo. E a gente vai colocando símbolos. E a gente vai colocando pessoas. E a gente vai colocando várias coisas no caminho para dizer que a gente está certo, que a gente é melhor, que é até cansativo para mim essa situação, sabe? Porque, por exemplo, no caso aqui da parábola que nós lemos era o sábado, a guarda do sábado. Então, no sábado não podia fazer nada. Mas aí Jesus vai apontar, mas vocês são um bando de hipócrita, né? Porque vocês estão falando que a mulher não pode ser curada no sábado, mas o boi de vocês pode comer no sábado, pode tomar água no sábado, né? Você já percebeu que existem regalias para nós, mas não para os outros? Vocês já repararam que existem aberturas para nós, mas não para os outros? A régua que medimos a vida das pessoas é muito maior do que a régua que nós medimos a nossa. É interessante isso, né? Temos um grau de punição, de zelo, de fervor, muito mais com aquilo que é dos outros, com aquilo que é externo, mas com a gente é mais brando as coisas, né? Eu fico pensando em como a religiosidade já acabou com tantas vidas. Eu vejo tantas pessoas feridas hoje por denominações. E talvez você parou nesse vídeo aqui justamente por isso. Jesus ele quebra com esses paradigmas. Jesus ele quebra até com a própria... o nosso próprio senso de justiça, sabe? Em determinado momento eu conheci pessoas que estavam perdidas no mundo, estavam perdidas nos seus pecados, encontraram Cristo, mas em pouco tempo a sua salvação subiu a cabeça. E eles começaram a se achar mais justos e mais santos do que os outros. E sem nenhum pingo de gratidão, talvez, começaram a olhar até mesmo para aqueles que ajudaram eles a enxergar Cristo, aqueles que pregaram o Evangelho, aqueles que compartilharam a verdade com eles, começaram a se observar como se fossem melhores e superiores. Até mesmo daqueles que foram instrumentos para a sua própria salvação. Então, a religiosidade é uma coisa muito terrível, gente. Nós chegamos ao ponto de achar que uma parede faz a diferença. Se está preta, se está azul, se está amarela, se está branca. Nós chegamos ao ponto onde eu, assim, com um pouquinho mais de barba, estou em pecado. Nós chegamos ao ponto onde usar uma bermuda e ir para a igreja de bermuda é sacrilégio. E aí eu me lembro do texto de Efésios, capítulo de número 2, que vai falar que somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Mostrando claramente que não é pelas nossas obras, para ninguém se glorie. Mas Deus quis assim, nos salvar
quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele morreu por nós. E Efésios, capítulo de número 1, vai falar que Ele foi entregue antes da fundação do mundo, para que ninguém se glorie. Então, até mesmo o sentimento do meu coração e a reflexão que eu quero fazer com você hoje é essa, é de até que ponto o meu alto senso de justiça, o meu alto senso de santidade, meu alto senso de consagração, o meu alto senso, a minha autoanálise tá tão turva com relação à verdade e à realidade de que somos pecadores, até onde a nossa realidade de vida está tão turvada, está tão embaçada que a gente não consegue enxergar os nossos erros, mas só os dos outros. A nossa religiosidade está tão alta que a gente não escuta mais a palavra de Deus porque a gente acha que a gente já ouviu o suficiente. E as pessoas são todas miseráveis, piores do que eu, porque eu já cheguei lá. Eu tenho tantos anos de evangelho, eu tenho 30 anos de igreja. E aí, porque você tem 30 anos de igreja, a Bíblia já não fala mais com você. Porque em algum momento você leu, mas não aprendeu nada. Você só se tornou um religioso, uma religiosa. E você precisa de arrependimento urgente. Porque você está ali, ainda que não da mesma forma, mas você está guardando o sábado. Ainda que não da mesma forma, você está restringindo como Deus deve agir, como Deus deve falar, como Deus deve relacionar com as pessoas. Você está sim colocando dias corretos, colocando métodos corretos, colocando uma roupagem religiosa naquilo que não tem comparação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador. Não é nada é sobre nós. Entenda, nada é sobre você. Nunca foi. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. A boa notícia não é que nós fazemos alguma coisa. A boa notícia é que Ele fez por nós. A boa notícia não é o meu sacrifício porque eu larguei tudo por você. A boa notícia é que Ele deixou a sua glória, veio para essa terra como servo, o menor dos homens, o mais pobre dos homens, servo se fez e foi até a morte, e morte de cruz. Por mim e por você. Quem sacrificou alguma coisa foi Jesus, não você. Você está sendo liberto e livre das coisas desse mundo. Você está deixando de ser um escravo. Você não está sacrificando nada. Então acorda e se arrepende da sua religiosidade. E eu estou falando isso não porque eu sou bom ou perfeito. Mas eu já disse aqui, já disse muitas vezes enquanto pregava, que eu me considero o pior dos pecadores. Não porque tenho os pecados que todo mundo conhece, mas porque os meus pecados eu sei e eles existem aqui dentro. Eu conheço os meus erros. Os seus não. Mas talvez você deva olhar para você e ver que você é pecador também. Afinal, se você fosse perfeito, você não estaria mais aqui. Estamos todos no processo. Lembre-se, não é sobre você. Não é sobre mim. Evangelho é sobre Jesus. A palavra é sobre Jesus. Toda a Escritura foi inspirada para falar a respeito de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então abandone hoje o coração religioso. Abandone hoje a religião e siga Cristo. Amém? Te vejo amanhã. Curte, compartilha e comenta. Manda esse vídeo para alguém. E é nóis.